poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando então mais um programa em poucas palavras da série Escatologia. Nós vamos então ao tema do programa de hoje, se Deus assim permitir. Na nossa série de Escatologia, vamos então conversar sobre o que significa novos céus e nova terra, o estado final dos redimidos, com o pastor Augustus Nicodemos. Aguarde aí, já voltamos. Ok, queridos ouvintes, então esta série tratará de temas ligados à escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, e hoje falando sobre novos céus e nova terra. E eu listei aqui, e achei interessante, porque eu listei um versículo para ser tratado, e ele foi procurando um tanto de versículos ali na palavra de Deus, e foi lá em Isaías, e Romanos, e Marcos, enfim, Tiago, Pedro, não, segunda de Pedro, veio falando, então, para você ver que o assunto vai ser bem tratado neste momento. E eu listei, aqui no caso, Apocalipse capítulo 21, 22, que nos dá uma descrição detalhada do novos céus e nova terra, e depois do fim dos tempos, os atuais céu e terra serão eliminados e substituídos por novos céus e nova terra. O que vem a ser isso? É a pergunta do programa de hoje, pastor. Isso, Nathan. A melhor forma da gente responder essa pergunta é olhar a história da redenção como um todo. Os estudiosos dividem a história da redenção, isto é, a história de como Deus veio redimir o seu povo aqui nesse mundo, em algumas etapas. Então, primeiro houve a criação. O relato está lá no livro de Gênesis capítulos 1 e 2. Deus criou Adão e Eva, os colocou num estado de provação no jardim, eles foram criados perfeitos, com arbítrio e disposição e capacidade para escolher entre o bem e o mal, e lhes foi dada a ordem de não comer da árvore que Deus havia indicado. Depois disso veio a queda, que é o resultado da escolha que eles fizeram de desobedecer a Deus e seguir o seu próprio caminho. A terceira etapa é a redenção. A partir da queda, Deus inicia na história o processo de redimir o seu povo, aqueles descendentes de Adão que, mediante a fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, seriam libertos da justa condenação, da culpa, dos seus pecados, e a quem seria dada a vida eterna. E aí, então, vem o que seria a quarta etapa, a restauração. O nome restauração é dado ao processo que Deus haverá de realizar, em que ele vai trazer o cosmos de volta, o mundo de volta ao estado original em que foi criado. Na verdade, não é trazer o mundo de volta ao estado original. Não é uma volta ao paraíso, mas é um estado superior ao paraíso. Na queda, quando o primeiro casal desobedeceu, Deus pronunciou uma maldição. Ele disse: "Maldita é a terra por tua causa." O pecado do homem afetou não somente a raça humana, mas desequilibrou o cosmos, o conjunto da obra, vamos dizer assim, de Deus. O pecado entrou em toda a criação. E aí isso, vamos dizer, como que estragou, manchou a obra original de Deus. Então, no final de tudo, a última etapa da obra da redenção é exatamente a restauração da criação. Só que, como eu disse, não vai ser uma restauração ao nível do paraíso, mas superior. Certo. Em que sentido? Bom, no paraíso havia a possibilidade do homem pecar. O pecado era uma variável, era uma possibilidade, não é? É claro que tudo estava dentro dos planos do Deus eterno, sábio e soberano. Mas o pecado era uma possibilidade. Na restauração de todas as coisas, no novo universo que está por vir, nesse mundo novo que se aproxima, o pecado não será mais uma possibilidade. Porque ele já aconteceu, ele já produziu seus efeitos, ele já foi julgado, ele já foi vencido, o pecado já foi castigado mediante Jesus Cristo e, portanto, não haverá mais possibilidade de
de pecado nessa ordem restaurada que será estabelecida por Deus no fim de todas as coisas. Bom, quais são as evidências bíblicas que nós temos para isso aí? E aqui nós vamos começar com Isaías capítulo 65, no verso 17. Deus, falando através do profeta, diz: Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E aí vem a descrição de como será esse novo céu e a nova terra. Fala do povo brincando, a criança brincando com o velho, a criança colocando a mão na toca da serpente, não é? O lobo e o cordeiro pastando junto, o leão comendo palha com boi. Ou seja, o profeta, usando da linguagem comum da sua época, porque não tinha outra linguagem, né, para descrever, se refere a essa restauração, nesse mundo restaurado, onde há paz, onde há harmonia, a criação em completo equilíbrio, os animais vivendo em paz e felicidade. Então, Isaías é o primeiro a falar a respeito dessa restauração de todas as coisas. Uma bela visão. Uma bela visão, né? O Senhor Jesus, ele também se referiu a isso, embora de maneira oblíqua, né, indireta, né, e não com tantos detalhes, né? Lá no seu sermão escatológico, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele narra o dia do julgamento, né, quando ele vier na majestade dele, com os anjos, que vai se sentar no trono da glória, e aí vai separar as nações, serão reunidas diante dele, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, não é? Ele vai dizer aos que estiverem então à sua direita, que são as suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sim. Esse reino que Deus já preparou antes da fundação do mundo é exatamente o novo céu e a nova terra, os novos céus e a nova terra profetizados por Isaías. É o mundo restaurado, onde Deus estará, não é, para todo sempre, eternamente, com seu povo redimido. Depois disso, a gente encontra uma referência lá em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, descrevendo a situação atual em que a criação se encontra, ele diz o seguinte, estou lendo o verso 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está falando aqui é que no momento atual a criação geme. O mundo geme, o cosmos geme debaixo da servidão do pecado, os efeitos da queda do homem, a convulsão causada pela desobediência. Os efeitos disso são cósmicos e nós sentimos na Terra, a Terra se desfazendo, os terremotos, as mortes, as pragas, as doenças, as enchentes, tsunami, que sempre houve, né, desde a queda até o dia de hoje. Então o cosmos está num estado de inquietação, né? E Paulo diz que ele está gemendo e aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Ele está falando da ressurreição dos mortos quando Cristo vier. E o que é que tem a ressurreição dos mortos quando Cristo vier e a libertação da terra, não é, desse cativeiro da corrupção? É que nós, Natsan, depois da ressurreição, nós teremos corpos imortais, como o de Cristo, perfeitos. E essa terra, ela não é apropriada para a vida ressurreta. Então, por isso que na ressurreição, quando Cristo vier, haverá a restauração da criação. Novos céus e nova terra, para que os ressurretos possam habitar nesse mundo que Deus criou a princípio, que foi manchado pelo pecado. Uma outra passagem aqui que fala sobre isso é na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, quando Pedro diz assim, a partir do verso 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, veja só, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos aqui são os elementos que compõem o universo físico, né? Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí Pedro diz assim, já que essas coisas vão ser assim desfeitas, vocês devem viver
em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, é o dia do Senhor Jesus, quando Ele voltar, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, Pedro aqui nos dá mais detalhes, né? Ele diz que quando Cristo vier, haverá a ressurreição dos mortos e a terra atual ela será desfeita pelo fogo. Houve já uma primeira catástrofe quando Deus renovou a terra através do dilúvio, né, pela água, né? Ele eliminou toda aquela população, geração inimiga de Deus, corrupta, e só salvou-se Noé junto com os seus na arca. Só que dessa feita, Deus vai purificar a terra, vai transformá-la pelo fogo. E o fogo vai mudar a essência das coisas, vai ser uma transformação. Pedro diz aqui que os elementos abrasados se desfarão, isso, não é? E lembra Deus, muito fogo mesmo. Há uma dúvida aqui dos teólogos, Nathan, se isso significa que Deus vai destruir a atual criação e criar algo novo, ou se ele vai simplesmente refazer. Eu penso que é mais nesse sentido. De restaurar, não é? Mediante o fogo. O fogo purifica, altera a composição dos elementos e aí daí Deus faz surgir das cinzas do mundo atual um novo mundo, que ele chama de os novos céus e a nova terra. Como ele vai ser, nós não temos muita ideia, não é? Mas a descrição que os profetas, que o Senhor Jesus, Paulo nos dá aqui, é que será um mundo de liberdade, de alegria, de paz, onde a justiça finalmente vai imperar. E a descrição final, Nath, eu sei que nosso tempo está correndo aqui, mas você até citou, né? Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão, né, desse novo céu e da nova terra. Sim. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. Ouvi uma voz que dizia: Deus agora habitará com eles, será um povo de Deus e Deus estará com ele. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então exatamente. É isso que nós aguardamos, o fim da história, a restauração da criação, paraíso restaurado a um estado superior, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Para a glória do nome dele. Amém. Olha só. Que bênção. E Apocalipse descreve isso também, e de certa forma a gente vê também Apocalipse dizendo que esse tempo será um dia também de muito terror, né? Porque aqueles que sempre rejeitaram essa ideia vão se surpreender com isso. Pois é, no mesmo capítulo, né, 21, depois no capítulo 22, onde é descrita, né, essa glória, está dito aqui, ó, no capítulo 21, ele descreve essa restauração, novo céu e nova terra, mas diz que quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe não é o novo céu e nova terra, mas será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, fica o alerta, né, a ouvir a pregação do Evangelho, uma vez que ela está sendo pregada e disposta a todos que estão ouvindo nesse momento. Pastor, palavras finais para esse programa? Isso, querido ouvinte, ouça a palavra de Deus. O mundo vindouro se aproxima a cada dia. É mediante a fé em Jesus que você poderá fazer parte da nova criação. Até o próximo programa, se Deus quiser. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Não é balela nem papo pra dar mais sensação, e nem é fuga se a vida. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.